Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Seção V. Da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Prazo 3 anos, vide EMC número 19. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 6ª. Da transferência. Artigo 23. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Execução suspensa pela RSF número 46, de 1997. 1 grau. A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga. Execução suspensa pela RSF número 46, de 1997. 2 graus. Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Execução suspensa pela RSF número 46, de 1997, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 7ª. Da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Primeiro, se julgado incapaz para o serviço público, readaptando será aposentado. 2 graus. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 8ª. Da reversão. Regulamento DEC número 3.644, de 30 de novembro de 2000. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, redação dada pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. E, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Segunda, no interesse da administração, desde que, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. A. Tenha solicitado a reversão, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. B. A aposentadoria tenha sido voluntária, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. C. Estável quando na atividade, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. E. Haja cargo vago. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Primeiro, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Segundo o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Terceiro, no caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Quarto, o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Quinto, o servidor de que trata o inciso segundo somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Sexto, o Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Artigo 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Revogado pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Revogado pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9ª. Da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Primeiro, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31. Segundo, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. Seção X. Da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Seção 11. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no terceiro do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2º. Da vacância. Artigo 33.
A vacância do cargo público decorrerá de I. Exoneração. Segunda, demissão. Terceira, promoção. Quarta, ascensão, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. V. Transferência, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Sexta, readaptação. Sétima, aposentadoria. Oitava, posse em outro cargo inacumulável. Nona, falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á e, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Segunda, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, a juízo da autoridade competente. Segunda, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. O afastamento do servidor de função de direção, chefia e assessoramento dar-se-á, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, a pedido, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segunda, mediante dispensa, nos casos de, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. A. Promoção, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. B. Cumprimento de prazo exigido para rotatividade na função, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. C. Por falta de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado do processo de avaliação, conforme estabelecido em lei e regulamento, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. D. Afastamento de que trata o artigo 94. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Capítulo 3º. Da remoção e da redistribuição. Seção I. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, de ofício, no interesse da administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segunda, a pedido, a critério da administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceira, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97.
c. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 2ª. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. 1 grau. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. 2 graus. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderam ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma do artigo 30. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, observados a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade, a correlação das atribuições, a equivalência entre os vencimentos e o interesse da administração, com prévia apreciação do órgão central de pessoal. Redação dada pela Lei nº 8.216, de 1991. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. E, interesse da administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segunda, equivalência de vencimentos, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceira, manutenção da essência das atribuições do cargo, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quarta, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. V. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Sexta, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Primeiro, a redistribuição ocorrerá ex officio ou para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, a redistribuição de cargos efetivos veigos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quarto, o servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 38.
Os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos em comissão terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pela autoridade competente. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. 1 grau. O substituto assumirá automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular. Primeiro, o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. 2 graus. O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos cargos em comissão o disposto nos 5 graus do artigo 62. Segundo, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3º. Dos direitos e vantagens. Capítulo I. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Revogado pela Medida Provisória nº 431, de 2008. Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008.